Bom dia, seres! Tudo bem? Ao amanhecer da alma recomeçar, nós vamos falar hoje sobre um método de análise O Corpo Explica. Eu vou começar a falar um pouco sobre ele aqui. Ao amanhecer da alma recomeçar, nos reconhecendo, nos conhecendo, sabendo como a gente funciona, é uma boa ideia. Porque a gente pode recomeçar quantas vezes a gente quer na nossa vida, se a gente não souber como a gente funciona ou como a gente pode fazer as coisas da melhor forma, a gente acaba perdendo tempo, errando muitas vezes e repetindo o erro, porque nós não queremos saber como funciona ou como fazer da melhor forma. Então, pessoal, eu vou falar sobre a análise corporal do método Corpo Explica, como que surgiu, a evolução, né? Hoje eu vou falar da evolução que já na época da Grécia Antiga, que foi as primeiras vezes que se escutou falar da mente humana. O Hipócrates, que era um médico, o Platão, filósofo e matemática, e Aristóteles, filósofo e polímata, consideravam o ser humano como uma unidade indivisível. Já Demócrito também era um filósofo, viu o corpo como uma tenda, esquenos, habitação natural da alma. Santo Agostinho era teólogo e filósofo, sinalizou que o homem era constituído por substâncias racionais e resultante da alma e do corpo. Já na Idade Média, René Descartes, filósofo e físico, alegou a separação total da mente e do corpo, mas apontou que o ser humano era formado por um componente imaterial pensante e por uma estrutura corporal distintamente separados, porém tão estritamente relacionados que de alguma forma compreendiam, né, um todo unificado e indivisível. Já o Freud, que era o médico, o pai da psicanálise, foi um grande inovador do seu tempo. Ele percebeu que o ser humano não era só um corpo físico, mas também tinha uma mente que precisava ser considerada. Então, Freud foi quem transformou toda essa noção vaga de ideias a respeito disso num conjunto de teorias e técnicas que chamamos hoje de psicanálise. Então, tem muito sobre o Freud e outros grandes pensadores, né? Daí foi o Reiki o grande responsável por definir as concepções do desenvolvimento de caráter. Ele associava padrões de estrutura corporal à forma psíquica. E a partir dessa incorporação, o caráter passou a designar traços que relacionavam com a forma como o indivíduo reage ao ambiente e às relações sociais. Então, daí ainda apareceu Alexander Lowen, e tanto o Reiki como o Lowen descreviam a relevância de se analisar a estrutura física do corpo para diagnosticar e tratar doenças mentais somáticas, a partir do pressuposto de que as pessoas com o mesmo formato do corpo apresentam predisposições emocionais e comportamentais semelhantes. Aí começou uma nova abordagem de psicoterapia corporal, análise da bioenergética, e aprofundou a descrição e o estudo a respeito da relação entre o formato do corpo e as dinâmicas psicológicas das tendências comportamentais e a classificou as estruturas de caráter em esquizoide, oral, psicopático, masoquista e rígido. Além disso, discorreu que cada um desses traços de caráter estaria associado a um biotipo corporal. Reiki e Lowen evidenciaram a relação entre a mente e o formato do corpo, bem como a importância da análise de caráter para acessar seus clientes. Então, por hoje é só, pessoal. Isso foi apenas um pouquinho de como a gente pode desenvolver a análise corporal nas pessoas. Bom dia!
ao amanhecer da alma recomeçar, nós vamos começar de maneira profunda e olhar tudo isso. Curtem, comentem, compartilham e sigam para saber mais sobre a mente humana, sobre como melhorar o nosso funcionamento, sobre como a gente ter não sobre, como a gente se desenvolver a partir da maneira que a gente funciona. Um ótimo dia para vocês, pessoal.